Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Code Marathon. Na aula de hoje a gente vai falar sobre Euclides estendido e equações de Diophantine. Então, para você entender bem esse assunto, você precisa ter assistido a aula de Euclides normal, que é abordada aqui no assunto de MDC e MMC. Então, se você não assistiu ainda, é bom você assistir, ok? Então vamos lá para o Euclides. Então, o que é que o Euclides estendido ele resolve, né? Então, dada a equação nesse estilo, então a vezes x, b vezes y igual ao MDC, ele consegue retornar o valor de x e y que respeite isso. Então, por exemplo, vamos supor dois valores, que seria 2 para A e 3 para B, ok? Então, isso aqui seria igual ao MDC deles, que é igual a 1. Então, o algoritmo de Euclides retornaria os valores de x e y que tornaria isso verdadeiro. Então, por exemplo, uma possível resposta seria dizer que x é igual a menos 1 e b igual a 1, ok? Então, isso é uma possível resposta. Então, antes da gente ver o algoritmo de Euclides estendido em si, a gente pode ver a versão simplificada dele, só para relembrar aqui. Então, vamos lá. Então, o Euclides normal, a gente tinha o seguinte, que ele retornava o MDC, né? Então, ele vai retornar o A se o B for igual a zero. Ele vai retornar a chamada recursiva da própria função, passando os parâmetros B e A por teste de B. Então, esse aqui é o caso contrário, né? Ok? Agora a gente vai precisar ver a versão estendida. Então, para resolver o caso geral, é mais simples a gente fazer isso com pseudocódigo, então, do que tentar uma definição mais matemática. Então, vamos dizer que ele vai retornar uma tupla que representa os valores do MDC, do x e do y, para aquela determinada função. Então, ele retorna aqui uma tupla. Então, a gente vai chamar a função de Euclides. E ele vai receber um A e um B. Então, não se prenda à implementação, como essa tupla será implementada na prática. A gente vai ver isso depois. Vamos só tentar entender a ideia do algoritmo. Então, como o Euclides estendido, o Euclides normal, também a gente tem um caso básico do Euclides estendido. Então, que é o caso de o B ser igual a zero. Se B for igual a zero, como é que a gente resolve essa questão, né? Então, vamos lá pensar. Quando B é igual a zero, vamos descer um pouquinho aqui. Acho que aqui do lado dá para fazer. Quando B é igual a zero, o que é que a gente tem? A gente tem A vezes X, mais, de forma geral, né? B vezes Y, mais o MDC de A e B. Quando B é igual a zero, a gente sabe que o MDC de A e B é o próprio A e que o B é zero, né, em si. Então, seguindo aqui, a gente tem que A vezes X mais 0 vezes Y igual a A, né, que é o MDC de A e B. Então, quais são os valores que respeitam isso? É o X ser igual a 1, o Y ser qualquer coisa. Então, qualquer coisa, por qualquer coisa, a gente vai atribuir 0 a Y. E o MDC é o próprio A. Então, se a gente respeitar a regra que a gente definiu, que a tupla, o primeiro elemento vai ser o MDC, o segundo vai ser o X e o terceiro vai ser o Y, então a gente retorna uma tupla que vai ter o A, o X vai ser igual a 1 e o Y vai ser igual a 0. Então, esse é o caso básico, né? A gente retorna esses valores. Agora a gente vai para o caso mais geral, ok? Então, primeiro a gente chama recursivamente. Então, a gente tem uma resposta dessa primeira parte, então
recebe o Euclides estendido de B a % B, né? Que é a nossa definição recursiva. Ok? Então, o que a gente precisa fazer agora é tentar resolver o caso geral de A e B usando esse caso aqui específico. Então, antes de a gente ver a definição geral dessa equação, eu vou tentar deixar mais simples isso aqui. Então, quando eu recebo isso aqui, então esse valor vai para as variáveis G, que vai ser o MDC, né? Com 6, ficou estranho. Vou botar um G minúsculo. Vai para o X1 e vai para o Y1. Então, por exemplo, quando eu receber aqui, então o primeiro valor vai para o G, o segundo valor para o X1, o terceiro valor para o Y1. Então, o que a gente precisa fazer? Dado esses valores que estão corretos, porque a gente sabe que quando a gente usa a definição recursiva, a gente deduz que essa chamada está correta para poder construir a mais complexa, né? Então, vamos lá. O que a gente sabe? Que essa equação aqui ela foi resolvida corretamente, com esse como sendo o primeiro parâmetro e esse segundo parâmetro. Então, o que a gente sabe? Que B vezes x1 mais A% B vezes y1, ela é igual ao G. Certo? Então, a partir dessa informação aqui, a gente precisa encontrar uma mais genérica, que é A vezes x mais B vezes y igual ao MDC dos dois. Só que, se a gente vê, isso aqui é a definição do próprio Euclides. Então, o MDC dessa chamada recursiva aqui é igual ao MDC dessa mais geral. Então, eu posso dizer que é o próprio G. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa colocar todos os A em evidência e todos os B em evidência para poder encontrar os novos valores de x e de y. Então, a gente vai manipular essa equação aqui agora. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa observar é que isso aqui ele pode ser substituído por outros valores. Então, o que a gente sabe de A% B? A% B ele pode ser escrito como sendo A menos o piso de A dividido por B vezes o B. Então, isso aqui ele vai retornar o resto da divisão de A por B. Então, onde tem A% B, a gente vai colocar isso aqui. Então, vai ficar o quê? B vezes x1 mais A menos A dividido por B, o piso disso, vezes B, vezes y1. Isso tudo aqui é igual a G. Então, se a gente fizer a distributiva, né? Então, o que a gente tem aqui? Vai ser B vezes x1 mais A vezes y1 menos A dividido por B vezes y1 vezes B. Tudo isso igual a G. Se a gente colocar o A em evidência e o B em evidência, a gente tem que A vezes y1 mais B vezes x1 menos o piso de A dividido por B vezes y1, tudo isso igual a G. Então, o que a gente pode ver? Que isso aqui, ó, é o x. E isso aqui é o y. Então, para a gente conseguir gerar essa equação aqui, o que a gente precisa fazer? Basta dizer que x é igual a y1 e basta dizer que y é igual a x1 menos A dividido por B vezes y1. Então, isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, o que a gente precisa retornar aqui? A gente vai retornar a tupla, né? Que o MDC é o próprio G, que a gente já viu. Quem vai ser o X? De acordo com o que a gente viu aqui. O Y1. E quem vai ser o Y? Vai ser o X1 menos o A dividido por B vezes o Y1.
Isso aqui é em parênteses. Note que nessa definição matemática a gente precisaria pegar o piso. Só que na linguagem C, C++, eu não sei as demais, mas quando você divide dois valores positivos, isso tem que ficar destacado, é equivalente a pegar o piso deles, porque a gente pega só o valor truncado, né? Então basta em C++ ou em C você dividir os valores. Então pronto. Então essa função aqui, ela é capaz de resolver aquele problema mais geral. Então ficou bem parecido com a outra. A única coisa que precisou fazer foi manipular um pouco esses valores aqui para poder encontrar eles para a forma mais geral. Então, a gente pode criar uma classe lá no C++ para poder retornar 3 valores ao mesmo tempo, só que a gente pode fazer isso de uma forma mais simples, então a gente vai ver lá no código. Como eu já havia comentado, no C++ existe a possibilidade de você fazer isso mais simples, né? Então, por exemplo, existe uma forma de passar elementos por uma função, né? Que é o seguinte, se você passar com i comercial, que é isso aqui que eu estou mostrando, se você alterar essa variável aqui, ela vai ser alterada para quem chamou ela. Então, por exemplo, se eu dizer que x é igual a x mais 1, então eu vou alterar o valor para x mais 1. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu crio uma variável aqui, que x é igual a 2, por exemplo. E eu chamo a função. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu mostrar aqui o x vai ser igual a 3. Por quê? Porque eu passei como referência. Então, o valor que eu alterar aqui vai ser alterado. Agora, se eu passasse como cópia, que é isso aqui, então, quando eu chamo a função aqui, quando eu for mostrar aqui, vai continuar sendo 2. Porque ela altera a variável que foi passada como cópia. Então, ele altera a cópia, mas não altera o original. Mas quando eu coloco o i comercial, ele vai alterar a variável original. Então, nesse caso aqui, o retorno é x, é 3, quer dizer. E quando eu coloco assim, quando eu for mostrar aqui o valor de x, vai continuar sendo 2. Então, vou só mostrar aqui isso funcionando. Então, como eu tinha falado, ficou 3, né? Ok? Então, a gente vai usar isso para poder resolver a função lá do Euclides, né? Então, vamos lá. Então, ao invés da gente retornar 3 parâmetros, que é o que a gente estava fazendo no pseudocódigo, a gente vai retornar só um, que é o MDC. Então, Euclides estendido. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o valor de A, de B, e a gente vai ter como referência os valores de Y e X. Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o valor de A e B, quando o usuário pedir. E a gente vai criar duas variáveis X e Y para receber as informações. Então, a gente vai ter que o MDC é o Euclides estendido, o A e o B, e o X e o Y. Então, o que é que vai acontecer? Depois que essa função for chamada, os valores de x e y vão estar corretos para aquela equação que a gente tinha comentado, que é a vezes x mais b vezes y igual ao MDC de A e B. Então, só para a gente ficar visualizando um pouquinho melhor, eu vou fazer isso aqui em código, né? Então, A vezes x mais b vezes y é igual ao MDC, né? Que é o próprio MDC aqui.
Então isso aqui é só para a gente visualizar a resposta de uma forma um pouquinho mais bonitinha, ok? Então, dado que a função está pronta, então a gente vai ver isso aqui de uma forma legal, ok? Então vamos lá. Então, para o caso básico, a gente viu lá no quadro, né? Como é que faria? Então, o caso básico é quando b é igual a 0. Então, quando b é igual a 0, então o que é que a gente tem? Que o x é igual a 1, o y é igual a 0 e o MDC é o próprio A, certo? Pronto. Agora a gente vai ver o caso genérico. Então, a gente precisa de duas variáveis, que é o x1 e o x2. x1 e y1, quer dizer, que a gente viu lá. E a gente vai chamar recursivamente. Então, aqui é o g lá que a gente viu no código. Então, Euclides estendido. O que é que a gente passa como os parâmetros? É o b, o a por cento b, o x1 e o x2. E o y1, desculpa. Ok? Então, quando terminar essa chamada recursiva aqui, a gente sabe a resposta correta para a seguinte equação. Que é o que? B vezes x1 mais a por cento b vezes y1 igual a g, né? Só que a gente precisa transformar isso aqui que a gente calculou em a vezes x e b vezes y, ok? Então, basicamente refazer o que a gente fez lá no quadro, né? Então, x a gente viu que é igual ao y1, né? E o y é igual a x1 menos a dividido por b vezes y1. E a gente retorna o g. Então pronto. Então com esse código que a gente consegue resolver o Euclides estendido. Então, por exemplo, vamos testar, né? Então, aqui para terminar. Então, vamos usar o C++11. Pode ser o 14, vou usar o 14 aqui. E o nome da função, do código, né? E o nome das hectares. Então, /pt. Então, o que é que o código espera? Ele espera dois valores, né? Então, vou botar o 2 e o 3. A gente tinha visto lá. Então, ele deu o resultado que a gente tinha visto até como exemplo, né? Que é o x igual a -1 e o y igual a 1. Então, vamos testar os valores como sendo, por exemplo, sei lá, 10 e 9. Então, eu atribuo esses valores. Vamos testar um valor diferente aqui. E então ele vai funcionar para qualquer sistema de equações, ok? Qualquer valor que você colocar aqui. Então, mais complicado assim, né? Ok? Então, basicamente é isso o Euclides estendido. Agora a gente vai tentar ver algumas aplicações dele. Então, a gente viu a aplicação mais direta, que é resolver o Euclides estendido em si. E aí a gente vai ver outras variantes disso. Vamos ver umas aplicações diferentes do que as aplicações que a gente pode utilizar o Euclides estendido para poder resolver. Uma delas é resolver equações diofantinas. As equações diofantinas, elas são bem parecidas com aquela equação que a gente viu no início. A diferença é que ela é mais genérica. Então, ao invés de ser o MDC aqui no final, pode ser qualquer valor C. Então, a questão é dado A, B, C, e encontrar valores x e y que respeitam essa equação. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente consegue resolver isso para um valor G qualquer. Para o MDC dele, né? Com o Euclides estendido. Então, com o Euclides estendido, a gente consegue resolver A vezes x1 mais b
vezes y1 igual a g. Então, a gente consegue os valores de x1 e y1 para isso aqui, onde o g é igual ao MDC de A e B. Ok? Então, a gente consegue os valores de x1 e x2. Agora, com eles, a gente consegue encontrar os valores para essa equação geral aqui. Então, o que é necessário que aconteça? A única coisa que é necessário é que o G divida C. Então, se G divide C, então o que é que a gente tem, né? Então, a gente consegue pegar essas informações aqui e formar essa. Por quê? Vamos lá. Como a gente sabe que G divide C, né? A gente pode reescrever C como sendo G vezes alguma constante. Então, eu posso dizer que C, que é essa aqui, vai ser igual a G vezes K. Ok? Então, eu já tenho uma resposta para o caso que é só o G. E tem essa resposta aqui por G. Então, se eu multiplicar ambos os lados por K, então o que é que vai acontecer? Vai ficar A vezes x1 vezes K mais B vezes y1 vezes K mais G vezes K. Então, eu sei que G vezes K é o quê? É o C. Então, eu encontrei que o X é o x1 vezes K, o y é o y1 vezes o K e o C é o G vezes o K. Então, para mim conseguir resolver uma equação de Diofantina, basta eu resolver essa parte aqui com Euclides estendido e depois multiplicar pelo K. E como é que eu encontro o K? O que é que eu sei, né? Que G vezes K é igual a C. Logo, K é igual a C dividido por G. Então, o que é interessante a gente saber aqui? É que essa equação de Diofantina só existe resposta se o G consegue dividir o C. Então, basicamente isso. Então, no código agora, a gente vai criar uma função que resolve equações diofantinas e a gente vai ter que retornar um booleano para dizer se existe resposta ou não. Ok? Então, agora a gente vai fazer o que a gente tinha comentado lá no quadro. Ok? Agora a gente vai criar uma função aqui booleana que resolve equações de Diofantina. Então, ele vai receber um A, um B e um C. E ele vai receber também como parâmetro o X e o Y. Da mesma forma, como referência, como aconteceu no Euclides. Ok? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o G, né? Que é só chamar o Euclides e passar o A, o B, o mesmo X e o mesmo Y. Ok? Pronto, então resolvi para esse cara aqui. O que é que eu preciso testar aqui? Se G for igual a zero, o que é que eu preciso testar primeiro? Eu preciso testar se C é divisível por G. Então, essa é a condição para ser verdadeira. Só que existe um problema aqui. Um caso que pode dar errado. Que é quando G é igual a zero. Se eu passar ambos os parâmetros A e B como sendo igual a zero, então isso aqui vai dar problema que eu vou tentar dividir por zero. Então, se a questão tem essa possibilidade, então você precisa tratar isso por fora. Mas vamos supor que em nenhum caso ambos os valores são iguais a zero. Então a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Então a gente só precisa testar se o C é divisível por G. Então se não for, que é o caso contrário, então eu tenho que retornar que não existe solução. Então false, não existe solução. E os valores de x e y são irrelevantes para a resposta. Se não, o que é que acontece? Cai naquele caso de que
a gente precisa encontrar o valor de k para multiplicar todo mundo. Então, o que acontece? X vai ser igual a x vezes c dividido por g, que é o k, como a gente tinha visto. Y é a mesma coisa. E no final, eu preciso só retornar que é true, que existe a resposta. Então é basicamente isso, então é bem simples. Dado que você entendeu o Euclides, para entender a equação diofantina é o mesmo raciocínio. Só precisa resolver para o MDC, veja se o C é divisível pelo MDC. Se for, eu multiplico todo mundo por C dividido por G. Então é isso. Agora vamos testar. No lugar de a gente receber só ABC, a gente vai receber ABC. E passar o C aqui. Então, aqui é a resposta, que é um booleano. Então a gente ajeita aqui o formato assim que sai, né? Aqui vai ser C. E aqui também vai ser C. Ok? Então primeiro a gente vai retornar 0 ou 1 para ver se tem resposta ou não. E se tiver resposta, a gente mostra. Ok? Então é basicamente isso. Então vou compilar aqui. Tá dando um problema aqui na função. Vamos ver o que é lá no código. Está dizendo que tem mais argumentos do que deveria. Isso está correto porque a gente está chamando a função errada, né? É para a gente chamar a equação diofantina. Pronto, agora está correto. Vamos lá compilar e rodar. Então, por exemplo, se a gente botar aqui o valor 1, 3, 5, então para a gente gerar o 5, é só multiplicar o 2 por menos 5, o 3 por 5, que vai gerar o 5. Então é isso. Então tem resposta 1 e o formato que fica é esse. Aí vamos rodar outro valor que seja impossível. Vamos lá. 2 e 4 e eu quero formar o 5. Por exemplo. Isso não é possível de fazer. Por quê? Porque o MDC de 2 e 4 é 2. E 2 não divide 5. Ok? Então é isso. Outra aplicação bastante usada com o Euclides estendido é encontrar o inverso modular. Então, inverso modular. O que é o inverso modular? Basicamente, dado dois valores A e B, a gente diz que um é inverso modular do outro se essa multiplicação mod um primo m ou qualquer valor m, isso é congruente a 1. Então, basicamente é isso que a gente quer encontrar. Por exemplo, dá no valor A e o módulo, a gente quer encontrar o valor que eu multiplicar ele por esse vai dar 1. Ok? Então, vamos lá. Se a gente escrever aquela função do Euclides estendido, o que é que a gente tem? O A, se a gente colocar como sendo A, vezes um Y, mais, e se a gente colocar o B como sendo M, né? O M vezes A vezes X e o M vezes um Y, isso aqui é o MDC de A e M. Ok? Então, só existe inverso modular se o A é coprimo com M. Então, essa é uma garantia que a gente tem. Quando a gente já calcular o inverso modular, a gente já tem que saber se o A é coprimo com o módulo. Ok? Então, como eles são coprimos, o A e o M, então esse MDC aqui, ele é 1. Ok? Então, se esse MDC é 1, então o que é que a gente tem aqui? Vai ser AX mais M vezes Y igual a 1.
Então, o que é que a gente vai ter dessa equação? A gente vai ter um valor de x e de y, que quando eu substituir aqui, vai dar 1 aqui. Ok, então por enquanto isso não resolve o nosso problema. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar mod m dos dois lados. Ok? Então aplicando mod m dos dois lados, o que é que a gente vai ter? A vezes x mod m mais m vezes y mod m congruente igual a 1 mod m. Ok? O que é que a gente sabe? Que m mod m é 0. E 0 vezes 0 é 0. Então, isso aqui vai para 0. Então, o que é que a gente tem? Que a vezes x mod m é congruente a 1. Que 1 mod m é 1. Então, para mim encontrar o inverso modular, ele é o mesmo valor se eu colocar no Euclides estendido o a como sendo a e o módulo como sendo b, como sendo o valor de x. Então, para mim encontrar o inverso modular, basta eu chamar o Euclides estendido lá, a gente criou, passando a, o módulo, deixar só o m, o x e o y, e o inverso modular vai ser o valor de x quando retornar. Ok? Então a gente vai implementar isso rapidinho no código. Vamos lá, agora a gente vai calcular o inverso modular, né? Inverso modular. Então, dado o valor de a e o módulo, a gente quer calcular o inverso modulado. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber já, quando passa, é que a e módulo são coprimos entre si. Então, isso é uma garantia que a gente precisa ter. Então, como é que a gente faz? A gente passa o x e o y, cria, né? Chama o Euclides de a módulo o x e o y, e o que é que a gente faz agora? A gente sabe que o x é o inverso modular, então é só retornar o x. Pronto, então é basicamente isso. Então a gente pode testar aqui também. Então, dado a e o módulo, calcular o inverso modular. Então vamos aqui compilar. Pronto, então vamos supor, por exemplo, 2 e 5. O inverso modular aqui, no caso, está dando menos 2. Então, o que é que a gente esqueceu de tratar? A gente está esquecendo de tratar os valores negativos. Então, isso pode dar negativo sem nenhum problema, né? Então, vamos lá ajeitar. Então, se for menor que 0, então primeiro a gente precisa normalizar isso com o módulo, né? Então a gente aplica o módulo, só que isso ainda pode continuar dando negativo. Então a gente soma o módulo, e isso pode ultrapassar o valor do módulo. Então a gente aplica o módulo de novo. Então isso aqui é só para a gente normalizar o módulo para sendo valores positivos. O menos 2 ele é o inverso modular, sim, do 2, módulo 5. Só que ele não está normalizado como a gente é acostumado, né? Que os valores estão entre 0 e módulo menos 1. Falta um parênteses. Deixa eu botar aqui. Acho que é só isso.
Então, vou compilar aqui novamente. Testar. Então, vamos lá. 2 e 5. Então, ele diz que o inverso modular é o 3. Ou seja, o que ele está dizendo? 2 vezes 3 dá 6. Quando eu faço o módulo 5, dá 1. Então, está correto. Então, vamos olhar o 4 e o 5. Então, ele está dizendo que o inverso modular do 4 é o próprio 4. Ou seja, quando eu multiplico 4 vezes 4 dá 16, módulo 5 dá 1. Então, está correto, né? Por fim, a gente precisa aprender a mexer na solução. Então, dado que a gente tem uma solução qualquer, como é que a gente manipula ela, né? Então, gerar todas as soluções. Então, a última aplicação. O que eu quero mostrar aqui é que você é capaz de gerar todas as soluções possíveis. Só que todas as soluções possíveis é infinitos casos, então não vale a pena gerar todas. É só a ideia de que você pode manipular e formar outras soluções. Então, por exemplo, o que a gente tem? A gente vai ter uma solução inicial, que é essa. Então, vou botar o MDC aqui, funciona G. Tem a solução para isso aqui. Então, eu quero manipular valores de x e de y para poder gerar outras soluções possíveis, ok? Então, o que é que você pode fazer? Se você somar um determinado valor aqui e subtrair um determinado valor aqui, então você consegue alterar o valor de x e de y. Então, por exemplo, um caso mais geral. Se eu somar a vezes b aqui e subtrair daqui, então eu consigo gerar uma próxima resposta. Então, vamos ver de uma forma melhor. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa equação inicial aqui, que ela é correta, que a gente já calculou com o Euclides estendido. Então, eu vou somar zero no lado esquerdo, que não vai mudar nada. Então, o que significa somar zero? Eu tenho a equação original e vou somar zero. Somar zero, nesse caso, para a gente aqui, que a gente está aprendendo, é fazer isso aqui. Eu estou somando isso e subtraindo isso, ou seja, somando zero. Eu vou pegar o positivo e vou juntar com esse cara aqui. Então, b mais y1. E eu vou pegar o negativo e juntar com esse. Então, vai ficar b vezes y1 menos a. É igual a y. Então, esse aqui será o meu novo x. Um x novo. E esse aqui vai ser meu y novo. Então, o que é que a moral da história aqui? É que você pode criar novos x e novos y que também valem para essa resposta aqui. Então, por exemplo, uma possibilidade é você somar b em um e subtrair a do outro. Só que esse pulo aqui é um pouco grande. Então, você consegue dar pulos mais graduais. Então, ao invés de eu somar a multiplicação, eu posso somar o MDC. Então, o outro caso seria eu ter uma equação aqui x1 mais b vezes y1 igual a g. E eu quero somar uma coisa mais gradual. Então, o mais granulado possível para a gente, já que a gente está trabalhando só com o número inteiro, é multiplicar por a vezes b dividido por g. Por que eu posso fazer isso e garantir que é inteiro? Porque o que é que a gente sabe? Que o g, ele divide todos os valores. Então, ele divide tanto a e divide b, porque ele é o MDC dos dois, né? Então, a gente pode fazer isso aqui. Então, novamente, eu estou somando zero, então não tem problema. Igual a g, ok? Então, é a mesma coisa. Eu posso pegar esse cara e juntar com esse, e pegar esse cara e juntar com esse. Eu posso fazer o oposto, pegar esse e juntar com esse, e juntar com esse. Só vai mudar o que você quer fazer. Você quer diminuir o x, você quer aumentar o x, assim vai. Então, eu tenho aqui, juntando esse aqui, vai ficar x1 mais b dividido por g, mais b vezes y1 menos
A dividido por G. Igual a G. Então, eu posso criar um novo X, somando B sobre G, e criar um novo Y, subtraindo A sobre G. É bom só dar uma ressaltada aqui que você tem que fazer isso ao mesmo tempo. Você não pode só somar no X B sobre G e não fazer nada com isso, porque isso vai tornar inválido essa operação, ok? Então, para que isso serve? Então, algumas questões eles vão falar da seguinte forma. O X tem que ser maior ou igual que 0, o Y tem que ser maior ou igual que 0, o X tem que ser menor ou igual que 10 e o Y menor ou igual que 10. Então, por exemplo, você vai precisar, quando você usa o Euclides estendido, você vai ter uma resposta qualquer, que é válida. Só que a questão é que é uma resposta mais restrita. Então, você vai ter que fazer essas manipulações para poder encontrar essa resposta, ok? Então, o que eu tinha para mostrar é isso. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários. Qualquer sugestão também você pode deixar lá. Só ressaltando que eu voltei para o Google Camp por motivos mais técnicos mesmo. E ele é um pouco melhor de usar com a mesa digitalizadora. Ok? Então, quando você estiver assistindo essa aula, já vai estar disponível aqui uma parte em texto para você revisar. Ok? E além disso, na parte de questões, a gente vai ter uma lista de exercícios sobre o assunto. Então você vai poder filtrar aqui. Por enquanto não tem ainda, durante a gravação desse vídeo. Mas, por exemplo, você vai poder vir aqui, filtrar por Euclides estendido da equação de Diofantina e vai aparecer aqui a questão. Ok? Então é isso. Agradecer a Jamp do Campus Quixadá por estar apoiando a gravação desses vídeos. Ok? Então até a próxima. Valeu!